Imagine pedras tão pesadas quanto elefantes sendo transportadas por quilômetros através de um deserto escaldante. Como as pessoas de 4.000 anos atrás fizeram isso? De onde veio a habilidade para erguer blocos tão enormes e deixá-los alinhados com uma precisão que nem a tecnologia moderna consegue superar? Enquanto sobrevoamos as pirâmides de Gizé, a grande questão ecoa: como esses gigantes de pedra foram criados? O que sabemos de fato e o que ainda está envolto em mistério? Hoje, vamos mergulhar nas explicações mais aceitas e em algumas ideias que podem mudar a forma como você enxerga essas maravilhas. A Grande Pirâmide de Gizé é, sem dúvida, um marco da engenhosidade humana. Composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2 e 15 toneladas, sua construção desafia a lógica. Imagine o esforço necessário para cortar, transportar e posicionar essas pedras com uma precisão impressionante, especialmente considerando que tudo foi feito há mais de 4.000 anos. Quando foi concluída, ela tinha 146 metros de altura, o equivalente a um prédio moderno de 48 andares. E o mais surpreendente, por quase 4.000 anos, permaneceu como a estrutura mais alta já construída pela humanidade, até que as catedrais medievais começaram a ser erguidas. Agora, pense na precisão. As 4 faces da pirâmide estão perfeitamente alinhadas com os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Como isso foi possível sem bússolas, equipamentos avançados ou cálculos digitais? Alguns estudiosos acreditam que os egípcios usaram as estrelas como referência, enquanto outros defendem o uso de sombras solares para os alinhamentos. Mas mesmo com essas teorias, uma pergunta persiste: como eles transportaram os blocos gigantes e os colocaram no lugar, camada por camada, até atingir o topo? Sem guindastes, sem rodas e enfrentando um deserto implacável, a execução desse projeto monumental é algo que ainda nos deixa perplexos. E isso é apenas o começo do mistério. Para tentar explicar como os egípcios conseguiram erguer as pirâmides, a teoria mais aceita é a das rampas. A ideia é relativamente simples: construir rampas de terra e pedras ao redor ou em direção ao topo da pirâmide, permitindo que os blocos fossem puxados por trabalhadores com cordas. Parece plausível, certo? Mas ao analisar os detalhes, surgem alguns problemas. O principal desafio está no tamanho dessas rampas. Para alcançar os 146 metros da Grande Pirâmide, as rampas precisariam ter uma inclinação suave o suficiente para que milhares de homens conseguissem arrastar blocos de até 15 toneladas. Estamos falando de estruturas imensas que exigiriam tanto material quanto a própria pirâmide, talvez até mais. E se fossem desmontadas após a construção, onde está toda essa terra e pedra hoje? Outro ponto complicado é a logística. As rampas teriam que ser constantemente ajustadas à medida que a pirâmide crescia, aumentando a complexidade do trabalho. Além disso, manter a superfície dessas rampas firme e estável seria um desafio gigantesco em um deserto onde ventos e erosão são constantes. Apesar das limitações, essa teoria permanece popular, especialmente por ser prática com as ferramentas e conhecimentos disponíveis naquela época. Mas há algo curioso: algumas pedras da pirâmide foram encontradas tão bem encaixadas que é difícil acreditar que a precisão necessária para isso poderia ser atingida com esse método tão rudimentar. Talvez as rampas sejam apenas parte da resposta e algo ainda maior esteja por trás desse mistério. Novos estudos arqueológicos trouxeram à tona uma prática inteligente usada pelos egípcios: o transporte dos blocos de pedra com trenós de madeira. Em teoria parece simples, mas há um detalhe surpreendente que faz toda a diferença: a areia. Pesquisadores descobriram que, ao molhar a areia no caminho à frente dos trenós, o atrito era drasticamente reduzido. Isso significava menos esforço físico para os trabalhadores e maior eficiência no transporte. Essa técnica foi confirmada por um mural encontrado em uma tumba do Egito, que mostra dezenas de homens puxando uma estátua gigantesca em um trenó, enquanto outro homem derrama água no chão. O detalhe no desenho foi interpretado como mais do que apenas uma questão simbólica. É um vislumbre direto de como os antigos solucionavam problemas aparentemente impossíveis com engenhosidade prática. Além disso, ferramentas simples como alavancas e rolos de madeira provavelmente complementavam o uso dos trenós, permitindo manobras precisas mesmo em terrenos irregulares. A combinação desses métodos com uma força de trabalho altamente organizada
É o que alguns especialistas acreditam ter tornado possível a construção de algo tão monumental. Mas isso levanta outra questão. Se tantas soluções criativas foram usadas, será que há mais segredos escondidos sob as areias do Egito que ainda não compreendemos? Afinal, a ciência continua desvendando pequenos fragmentos desse enigma. Mas será que todas as peças realmente já foram encontradas? Outro aspecto impressionante das pirâmides é a precisão com que elas estão alinhadas aos pontos cardeais da Terra. A margem de erro é praticamente insignificante, algo difícil de alcançar mesmo com instrumentos modernos. Como os egípcios conseguiram tamanha exatidão sem bússolas ou tecnologias similares? É uma das questões que deixa cientistas e historiadores intrigados até hoje. Além disso, há uma conexão fascinante entre a localização das pirâmides e o céu noturno. Muitos acreditam que o alinhamento das 3 principais pirâmides de Gizé reflete com precisão a posição das estrelas do cinturão de Órion. Essa hipótese sugere que os antigos egípcios tinham um conhecimento astronômico avançado, capaz de mapear as constelações e integrá-las em suas obras terrestres. Seria esse alinhamento intencional uma homenagem aos deuses ou uma tentativa de imortalizar suas crenças no cosmos? Uma outra curiosidade reforça essa ideia. Durante o solstício de inverno, o Sol se posiciona de forma quase perfeita entre 2 das pirâmides, criando uma visão que só pode ser descrita como calculada com extremo cuidado. Essa relação com os ciclos celestes não parece ser uma coincidência. Pelo contrário, ela aponta para uma civilização que não apenas olhava para as estrelas, mas as utilizava como guia em seus maiores projetos. Esse alinhamento astronômico também alimenta a teoria de que as pirâmides poderiam ter funções além de serem túmulos. Alguns pesquisadores argumentam que sua construção foi influenciada por um desejo de conectar o mundo terrestre com o celestial, talvez até servindo como pontos de referência para cerimônias religiosas ou cálculos astronômicos. Mas, se o alinhamento é tão preciso, como os egípcios mediram isso? Ferramentas rudimentares como fios, pesos e bastões explicariam parte do processo, mas não tudo. Há quem defenda que a observação do movimento das estrelas, ao longo de décadas ou séculos, teria fornecido dados suficientes para projetar a posição das pirâmides. Para entender quem realmente construiu as pirâmides, é preciso olhar além dos monumentos e se aproximar das pessoas por trás das pedras gigantescas. Escavações revelaram que os trabalhadores não eram escravos, como algumas lendas sugerem. Eles eram especialistas, escultores, engenheiros, pedreiros e operários, organizados em equipes altamente coordenadas. Evidências mostram que recebiam boa alimentação e até tratamento médico, algo surpreendente para a época. Restos de pão, carne e até cerveja foram encontrados em locais próximos às construções, indicando que eles tinham condições dignas de vida. Mas o que realmente impulsionava esse exército de construtores? Uma das teorias é que havia um forte componente religioso e cultural. Erguer essas obras monumentais era mais do que trabalho. Era uma missão sagrada. Eles acreditavam que estavam ajudando a imortalizar o faraó, garantindo seu lugar no além. Era uma tarefa de orgulho e devoção, algo que para eles transcendia gerações. Quando se fala das técnicas utilizadas, o cenário fica ainda mais impressionante. Eles contavam com ferramentas que hoje podem parecer simples, mas para a época eram de grande sofisticação. Cinzéis de cobre usados para cortar calcário e granito, alavancas de madeira e até rampas inclinadas projetadas com precisão para erguer blocos de toneladas. Recentemente, estudiosos encontraram indícios de que os trabalhadores utilizavam trenós com areia molhada para facilitar o transporte das pedras, reduzindo drasticamente o atrito. Ainda há dúvidas sobre como o trabalho foi feito com tanta precisão. Uma das hipóteses mais discutidas é o uso de contrapesos e roldanas rudimentares para posicionar blocos nos níveis mais altos. Se compararmos com técnicas modernas, é como construir um arranha-céu usando ferramentas artesanais, sem a ajuda de maquinário pesado. É a prova da genialidade humana, que não só enfrentou os desafios, mas encontrou soluções inovadoras para cada obstáculo que surgia no caminho. Tudo isso reforça que a construção das pirâmides não foi apenas uma obra física, foi um projeto de engenharia tão detalhado que continua a impressionar e a inspirar, até mesmo no século XXI. Quando os métodos tradicionais não parecem explicar tudo, surgem teorias que desafiam o senso comum. Uma das mais conhecidas é a hipótese de que as pirâmides possam ter sido influenciadas por seres de outro mundo. Essa ideia ganhou força nos anos 1960, quando o autor Erich von Däniken sugeriu que civilizações extraterrestres poderiam ter auxiliado ou inspirado os antigos egípcios. Ele apontava para a precisão arquitetônica
e a escala monumental, como evidências de um conhecimento avançado, supostamente impossível para a época. Embora fascinante, essa teoria enfrenta críticas, especialmente pela falta de provas concretas. Mesmo assim, ela continua alimentando debates e inspirando obras de ficção. Outra linha de pensamento propõe que as pirâmides podem ser vestígios de uma civilização anterior, talvez perdida em eventos catastróficos da pré-história. Advogados dessa teoria argumentam que conhecimentos avançados podem ter sido transmitidos para os egípcios após a queda dessa civilização. Apesar de intrigantes, essas hipóteses também carecem de sustentação arqueológica sólida, mas revelam o quão longe nossa imaginação pode ir quando confrontada com o mistério. No entanto, além das especulações, o que não pode ser negado é o impacto duradouro dessas estruturas. Hoje, as pirâmides continuam sendo um marco cultural e científico, inspirando desde engenheiros até sonhadores. Elas desafiaram e expandiram nosso entendimento de matemática, engenharia e organização social. Arquitetos modernos, por exemplo, ainda se maravilham com a eficiência do design e o uso de materiais locais, conceitos que continuam relevantes em construções sustentáveis ao redor do mundo. Esses monumentos não são apenas reflexos de uma era passada, eles carregam lições que ressoam até hoje, seja na precisão matemática, no trabalho colaborativo ou na ambição de criar algo eterno. As pirâmides nos lembram que o potencial humano, combinado com determinação e engenhosidade, não conhece limites. As pirâmides do Egito permanecem como um dos maiores triunfos da humanidade, desafiando o tempo e nos conectando a um passado cheio de mistérios e realizações impressionantes. Elas nos lembram do poder da engenhosidade, do trabalho coletivo e da busca por algo que ultrapasse gerações. Ter algo que simbolize essa história no seu dia a dia é uma forma incrível de se conectar a esse legado. Um quadro decorativo com as imagens dessas maravilhas não é apenas uma peça de decoração, é um lembrete constante de superação e inspiração. Se você gostou da ideia, deixei um link nos comentários fixados para que você possa conferir. É uma oportunidade de trazer um pouco da magia do Egito para o seu espaço.